Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Na propaganda eficaz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, João 3,30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades da tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessas diretrizes é possível atender o divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais,
fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. E assim seja. Damos graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, gente. A semana passada a gente teve um problema técnico na gravação que filmou, mas ficou mudo. Então, não foi publicado. Eu vou fazer um repasse rápido. Ia fazer de todo jeito, mas para que vocês entendam a orientação que nos foi dada aqui. O comentário é o seguinte: Jesus nos disse para vigiar e orar para não cair em tentação. Isto deve ser uma ação constante, tanto quanto estivermos em vigília ou dormindo. Só assim estaremos fazendo a profilaxia dos processos obsessivos. E o que a gente falou a semana passada foi justamente desse detalhe que ele fala aqui. Você tem que vigiar e orar, tanto em vigília quanto estiver dormindo. E aí você pode me perguntar, vigiar e orar enquanto eu estou em vigília, tudo bem, né? E dormindo? O que é que ele quer dizer com isso? E foi isso que a gente viu a semana passada. Eu trouxe para vocês uma folhinha do instrutor Calderaro. Esse instrutor, André Luiz o acompanhou durante alguns momentos aqui na Terra, em que ele participa no trabalho da educação, do equilíbrio mental entre as pessoas necessitadas, um trabalho totalmente feito no anonimato. E ele explica nesse livro que são incontáveis os trabalhadores do mundo espiritual que vêm aqui na Terra em missão para ajudar as pessoas a não entrarem em desequilíbrio mental agravado. Além dos nossos anjos da guarda, dos nossos espíritos familiares, além dos nossos protetores, a gente tem essa falange de espíritos que nos acompanham em nome da caridade para tentar resolver e ajudar cada um de nós para que você não entre em transtorno mental. Então esse irmão Calderaro nos trouxe uma mensagem através do Chico, que está no livro Instruções Psicofônicas, que foi publicado a respeito de reuniões mediúnicas do Chico. E quando terminava as reuniões, normalmente vinha uma entidade elevada trazer alguns recados, algumas instruções. Outras vezes vinham também entidades que haviam se recuperado trazer o seu comentário e o seu agradecimento por tudo aquilo que tinha feito por eles. Uma dessas entidades é o Serinto, que tem a prece do Serinto, que a gente tanto gosta de fazer. Serinto, ele era um chefe dos obsessores. Ele foi levado através da mediunidade de Chico e lá ele foi esclarecido. 2 anos depois, o Serinto volta com essa prece
E diga-se de passagem, como é rica e bela a prece do Serinho. Então Calderaro trouxe uma mensagem falando a respeito do sono. O nome da mensagem chama Além do Sono. E ele explica para a gente que dia e noite no tempo simboliza a mesma coisa da existência em vigília que você tem e a morte na vida quando você dorme. É uma fase de continuidade. O que eu vou fazer no sono é continuidade do que eu fiz durante o dia. E ele diz, não há morte libertadora sem existência edificante. Você não vai ter um sono libertador se a sua vigília não for trabalhada no caminho edificante da vida. Não há noite proveitosa sem dia correto. Leve um dia correto, sua noite vai ser proveitosa. E assim ele vai dissertando. E ele explica para todos nós alguns detalhes que são indispensáveis para a gente ter um bom sono. E ele fala que não adianta você ficar fazendo oração de última hora quando você for dormir. Entende? A oração, ela precisa ter por base um dia edificante. Ninguém vai mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Se você acha que está tendo mudanças bruscas e intempestivas, você que frequentou a reunião de quinta passada aqui, viu que é crença limitadora. E uma dos pilares das crenças limitadoras é essa. Você dizer que vai mudar na hora que você quiser, no momento que você desejar. Como se de uma hora para outra você desligasse uma chave, ligasse outra e está tudo bem na fita. Isso não acontece. As mudanças em nossas vidas são mudanças pacientes, corajosas, disciplinadas, contínuas. É um processo de educação. Não adianta você querer se impor a algo que você não esteja trabalhando interiormente nessa direção. Foi isso que foi lido hoje aqui na prece inicial. A imposição não educa. O que educa é a consciência indo em busca da verdade para esclarecer suas crenças. Então, além de eu não só ficar fixando na oração, eu preciso ter um dia baseado em 6 princípios para que a gente possa ter uma noite gloriosa, junto com a espiritualidade boa ao nosso lado. Todo mundo diz que quando dormir, quer se encontrar com os espíritos bons, quer se encontrar com o seu anjo da guarda. E asseguro, se você não fizer um esforço edificante durante o dia, você não vai se encontrar com ele. Não vai mesmo, não. A primeira coisa que ele alerta para que você tenha uma noite tranquila é que você se abstenha de irritabilidade durante o dia. Eu sempre tenho falado para vocês que ninguém precisa saber qual é a prova, a expiação que está passando aqui na Terra. Não precisa saber. Tudo aquilo que te gera alguma impaciência, alguma irritabilidade, é aí que está o nó da tua vida. Vai lá e desata esse nó. Em cima da irritabilidade, da impaciência, olha para você mesmo e diga, é aqui que eu preciso trabalhar a paciência. Para que a paciência me mostre o caminho que eu devo fazer com coragem. É a mesma coisa que o nosso amigo está falando aqui, quando ele pede para se abster da irritabilidade. É o oposto. É você fazer a paciência, trabalhar um pouco a serenidade. Entende? Então, toda vez que você for ser chamado pelas circunstâncias da vida a algo que te gere impaciência, lembra que o que vale para você são as questões existenciais da tua essência, do que você vai fazer em cima dessa circunstância
que está te gerando impaciência. O problema não é a circunstância. O problema é a sua questão existencial que está ficando incomodada diante da circunstância. Então você deve perguntar para você o que é que realmente seu espírito deve fazer diante disso. O que é que eu devo fazer diante desse fato que está me gerando irritabilidade? Qual o dever que meu espírito tem que exercitar para que ele se sinta bem e consiga desincumbir disso que a vida está oferecendo para ele? Convide você a trabalhar seus olhares espirituais diante daquilo que a vida está te propondo, e você vai saber muito bem qual é a resposta. Porque o dever de todos nós está gravado em nossa consciência. É lá que estão as leis de Deus. Lá são os deveres que a gente tem que cumprir. Você sabe. É só acessar com sinceridade, querendo fazer aquilo que é certo. E depois que você souber a resposta do que o seu espírito deve fazer, eu vou repetir, é o que o seu espírito deve fazer, não é o ego, não. O ego é o ser humano, que está ficando irritado. O espírito é a tua essência, é o teu ser existencial essencial, que deve fazer alguma coisa em cima daquilo para que ele se sinta melhor, cumpridor dos deveres diante da lei de Deus. Depois que você souber o que deve, você faz a segunda pergunta. Se meu espírito deve fazer isso, por que é que eu não vou fazer? Se esse é meu dever. E aí você não vai ter outra opção a não ser fazer. A não ser que você queira se contentar com a sua ruindade. Aí paciência, aí é uma opção sua. O que eu quero que você entenda é que todos nós temos em nós mesmos tudo aquilo que a gente precisa para sair dessa encarnação melhor do que quando a gente chegou. Você não sai se você não quiser. Só assim você vai se abster de ficar irritado, fazendo o que deve, sendo um cumpridor de deveres. Por isso que ele fala isso aí, vai se abster da irritabilidade. Se você se entrega para a irritabilidade, paciência, não vai dar certo. Você vai atrair para junto de você espíritos que não são edificantes. E depois que você mantém o intercâmbio mental com eles, só você, por si mesmo, que vai aprender a dizer não a esse intercâmbio mental. A segunda coisa que o nosso irmão Calderaro fala a respeito de você ter um dia edificante para ter uma noite gloriosa é você se esforçar em prol da compreensão fraterna. Em outras palavras, que todo mundo vai entender. Trabalhar a empatia. Mas a empatia tanto cognitiva quanto a empatia afetiva. A empatia cognitiva é eu entender o outro como o outro pensa, como o outro encara a vida, como o outro se relaciona no mundo. A empatia afetiva é eu saber como ele se sente, como são as emoções que surgem nele, para que eu sabendo as emoções e os sentimentos do outro, eu entendo o outro como o outro é, e eu seja mobilizado a fazer alguma coisa em prol dele, porque a empatia é isso. É eu entender o outro, sentir o outro como ele é, para que eu possa fazer alguma coisa em benefício dele. Empatia cognitiva e afetiva não é nada mais do que aquilo que Jesus falou para nós. O maior no reino dos céus é o que mais servir. E você só vai servir porque você entende o que o outro precisa para compreender melhor. E você só vai servir porque você sente como o outro se sente. E você vai levar para ele um sentimento que ele vai se sentir melhor. É assim que você vai servir o outro. Tendo empatia. Você compreender o outro como o outro é, sendo um irmão teu, filho de Deus, aprendiz da vida. Quando eu começo a compreender o outro nesse sentido,
E eu entendo que eu também sou um espírito imortal aqui trabalhando para me educar diante daquilo que me gera impaciência, eu começo a trilhar por um caminho melhor na nossa vida. Outra coisa que ele nos pede é que você tem que ter deveres irrepreensivelmente atendidos. É mais complementando isso que eu já falei. Se você sabe aquilo que você deve fazer, que você vá lá e faça. Que você não fuja da luta. Que você tenha coragem. Entende? Que paciência, dever e coragem é um trio que vai estar sempre te mostrando o caminho correto da vida. E que todo mundo tem condição de ser paciente, todo mundo sabe quais são esses deveres que tem, e todo mundo sabe que precisa ter coragem para vencer as dificuldades. Sem isso, você não vai fazer nada na sua vida que vai levar você para algum canto melhor, entende? Então, se você sabe que é isso que você deve, você arregaça as mangas e vá trabalhar. Porque o merecimento vai ser seu. Se você não trabalhar em busca disso, você também não vai ter. Entende? Então, que a gente procure pensar desse jeito. O quarto ponto que ele nos alerta é que a gente trabalhe os bons pensamentos. É interessante essas coisas, sabe? Porque parece que os espíritos veem o que eu vou falar. Antes de começar a reunião, o Adriano estava me perguntando o que é que fazia para tirar os maus pensamentos da cabeça dele. Aí eu chego para eles, vou falar disso hoje à noite. Eles, que bom. Chega a hora de eu falar, ele sai. Entende como que é a coisa? Pois é mais ou menos desse jeito, entende? Eles entendem as coisas, eles veem a gente. Mas isso é natural. Porque se tem uma coisa que todos nós precisamos trabalhar, são bons pensamentos. O problema é, para eu saber se meu pensamento é bom ou não, eu tenho que analisar o meu pensamento. Eu tenho que analisar antes de falar. Eu tenho que analisar antes de fazer. E aqui a gente abre uma janela muito interessante para ser trabalhada. Porque se tem uma coisa que separou o reino hominal do reino animal, é justamente essa liberdade que o homem tem de saber o que vai fazer e saber escolher aquilo que ele está sentindo com aquilo que ele vai realizar. Todos nós, entenda, todos nós precisamos ter lucidez para analisar o que a gente está sentindo, para ter consciência daquilo que a gente vai fazer. Ninguém tem que agir no piloto automático da vida. Se você é desses que não pensa para o que vai falar, não pensa para o que vai fazer, você abdicou dessa joia que o rei nominal tem para se entregar para a animalidade que ainda existe em você, de agir instintivamente. A pessoa tem que treinar isso. Sabe o que é treinar? Então, antes de você falar, antes de você fazer, morde a língua, fecha os olhos, tá entendendo? E pensa. Pensa. Isso que eu estou sentindo e isso que eu quero fazer é bom ou não é bom? É assim que você vai ver os seus pensamentos. É assim que você vai analisar seus sentimentos. Então, você pensando se é bom ou se não é bom, você vai usar da sua volição, que é onde está a sua tomada de decisão, e dizer que eu vou escolher o que é bom. É simples desse jeito e não tem outro meio. Não tem outro meio. Entende? Se você treina isso, você vai se capacitando a ser uma pessoa pensante. Se você não treina isso, você vai continuar sendo uma pessoa animal, embora esteja ocupando um corpo de homem. E não pensa que eu estou falando demais isso, não.
Tem um livro de André Luiz que chama Ação e Reação. No primeiro capítulo, o Drusus fala para ele e diz para André Luiz o seguinte: a coisa que mais me assustou quando eu cheguei aqui no mundo espiritual foi eu ver corpos humanos revestidos de feras que os animavam. Vai lá ler esse livro. O nome chama Ação e Reação. E é isso que a gente encontra, muitas vezes. Corpos humanos, nos quais os que estão ocupando esses corpos são feras, são animais, ainda em estado primitivo, gostando de fazer o que é ruim e levando todo mundo para o caminho equivocado da vida. Então, se você quer saber como vai praticar bons pensamentos, é só você analisar o que está pensando. E toda análise que você está fazendo, para você chegar a uma conclusão se uma coisa é positiva, é porque você sabe qual é a negativa. Se você sabe se tem uma coisa positiva, você já sabe qual é a negativa, você sabe qual é a positiva também. O problema é a tomada de decisão. Porque a capacidade de discernir, de separar o que é bom do que é ruim, você já sabe. Você se deixa envolver pelo que é ruim por uma decisão sua. É você quem decide o pensamento que você quer ter. Deus te dá autonomia plena para isso. E não vem você querer botar desculpa porque é meu obsessor. Não, não tem nada disso não. Kardec pergunta isso no nosso Livro dos Espíritos. Será que não era importante a gente saber se os pensamentos são nossos ou se não são nossos, dos Espíritos? Não, não, isso aí é insignificante. O importante é a escolha que você vai fazer com o pensamento que está te chegando. Se você escolhe o pensamento errado, é porque você é ruim. Se você escolhe o pensamento bom, é porque você é uma pessoa boa. Está indo no caminho edificante da vida. É simples desse jeito. O resto é só firula. O resto é só invenção. Cada um querendo fugir da sua responsabilidade de fazer suas escolhas de bons pensamentos. Não é à toa que ele está pedindo para a gente ter bons pensamentos. Você escolhe. Isso se você escolhe o que é ruim, você quando dormir não vai ter o que é bom. É óbvio, não tem como ser diferente. Está entendendo como que é a coisa? Então, a cada momento da sua vida, nas circunstâncias que você estiver vivendo, analisa as circunstâncias, o que você está sentindo, e pense. O que é que eu devo fazer com isso que eu estou sentindo? O que é que vai acontecer para o meu espírito se eu escolher o caminho equivocado? O que é que vai acontecer para o meu espírito se eu escolher o caminho edificante? Você sabe. A capacidade de discernir está aí. O que te falta é ter bom senso. É o senso que condiz com o caminho do bem. Você discerniu, está negativo, está positivo, então eu vou ter o meu senso, minha razão para fazer o que é bom. Vou desprezar o que é ruim e vou abraçar o que é bom. O discernimento, ele deve te levar para o bom senso, para que com esse bom senso você tenha a boa vontade de colocar em prática. Algo que normalmente pode ser aquilo que você não deseja, mas é aquilo que deve ser feito. Porque constantemente nós estamos o tempo todo dialogando entre os nossos desejos e os nossos deveres. É assim. Está o sistema de recompensa, onde está o desejo, a motivação e o prazer, e está o nosso sistema do dever, que é onde está o nosso pré-frontal, com a capacidade de tomar decisões, agindo com discernimento, com bom senso e com boa vontade. Você escolhe, a opção é sua. Isso é grave. Porque se você tem consciência disso e não faz isso, eu torno a repetir o que eu falei segunda-feira, que não foi eu que falei, estava lá no livro, só ajudei vocês a pensar. Todo abuso que eu cometo é a carência que eu vou ter amanhã. Se você sabe o que deve e não faz,
e fica preso no seu desejo, amanhã você vai ter dificuldade para saber o que deve e vai querer se libertar do seu desejo e não vai ter como. O abuso de hoje é a carência que eu tenho amanhã. É assim que a coisa funciona. E do ponto de vista intelectual também. Por quê? Porque Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. O que é que acontece com os irmãos que têm idiotia? Quer dizer, que tem rebaixamento da capacidade intelectual. Ele fala 3 coisas acontecem com esses espíritos quando encarnam desse jeito. Ou foram extremamente orgulhosos, ou pessoas fúteis, ou usar a sua inteligência no caminho do mal, deliberadamente. Você sabe o que é fútil, não sabe? Fútil é isso. A pessoa não está nem aí, tá entendendo? Quer viver só de superficialidade da vida. Ela não quer parar para pensar, para tomar decisão, não. Ela é uma pessoa volúvel, ela é fútil, sabe? Usar no caminho do mal, você já sabe o que é. Você tem condição de discernir, para ter bom senso, para fazer o que é certo, escolher seus pensamentos corretos, e você não faz. Não faz porque não quer. Amanhã você vai entrar em carência com isso. Orgulho todo mundo sabe, né? É você querer sempre se destacar dos outros. É você querer sempre aparecer. É você querer sempre estar em evidência em alguma coisa. Você não sabe ficar na sua quieto e aprender. Você quer aparecer. Então, se você quer ter bons pensamentos, entende, você tem que trabalhar isso. Isso é acessível a qualquer um de vocês que estão aí numa boa. Né? Outra, a quinta coisa que o Calderaro nos fala a respeito de você ter uma vigília boa para ter um sono confortável é respeito ao santuário do corpo. E aqui a coisa fica mais ampla ainda, hein? Porque você vai usar o seu corpo com tudo que é santo. Sabe o que é santo, gente? Você vai comer para poder dar vida para o seu corpo e não para satisfazer seu desejo. Você não vai tomar bebida alcoólica porque qualquer álcool que desce de goela dentro está danificando o teu corpo. Você não vai fumar, você não vai usar droga, você não vai ficar em ociosidade, você vai ser uma pessoa que vai malhar, vai fazer caminhada 40 minutos, 5 vezes por semana, fora atividade física na academia, porque isso é saudável, entende? Então você tem que tomar os remédios que precisa para que teu corpo tenha maior longevidade, tem que evitar excesso de tudo que é qualidade. Então, se você respeita o santuário do corpo, você vai ter uma noite edificante. E por que é que ele fala isso, hein? Porque a coisa é simples, sabe? Tudo aquilo que gera abuso, e abuso é tudo aquilo que eu faço de modo excessivo ou injusto, como eu saí da sensualidade e entrei no sensualismo, porque o abuso é isso, é você entrar no sensualismo. Você bloqueia seu pré-frontal para viver do sistema de recompensa que é onde está o sensualismo. Então, se você é viciado a comer, você dorme e quando está dormindo, você vai atrás de comida, porque esse é o teu objetivo da vida. Se você gosta de beber, quando você dorme, você vai atrás de pessoas que estão bebendo no mundo espiritual e você vai se consociar com elas, porque esse é o objetivo da tua vida. Se você usa droga, é do mesmo jeito, entende? Se você é fútil, é do mesmo jeito, você vai ficar com pessoas fúteis. Então, quando ele fala isso aqui, respeito ao santuário do corpo, é para que eu eduque a minha sensualidade, trabalhando as emoções que o corpo me oferece, para extrair sentimentos de valência positiva. Porque se eu caio no sensualismo, eu trabalho sentimentos de valência negativa e eu sou preso dos meus sentimentos. Não foi a mesma coisa que Jesus falou para a gente, quando disse, não construa vosso tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam? Construa vosso tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam. Porque onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Então, se você dormiu
E seu tesouro está na terra, você está dormindo, mas o seu espírito está preso na terra com aquilo que te apetece. É difícil de entender isso? De jeito nenhum. Qualquer um pode entender. Então, respeite o santuário do corpo. Respeite. Porque isso é fundamental para a tua vida. E depois, a sexta orientação, ele pede para que a gente tenha solidariedade e entendimento para com todos os irmãos no caminho. E, sobretudo, 3 coisas ele pede nessa solidariedade com o entendimento: calma, diligência e bondade, e a quarta, que é a retidão. Então, em relação solidariedade, é o sentimento de compaixão mútuo entre as criaturas que se ajudam. Solidariedade é eu querer ajudar aquele que está passando por dificuldade, e aquele que está passando por dificuldade ter alguma coisa também para poder me ajudar. É esse sentimento mútuo que existe entre as criaturas. Quando você está ajudando alguém e esse alguém acha que não pode fazer nada por você, é complicado, hein? É complicado. É um verdadeiro vampiro, né, meu? Só venha nós, vosso reino nada. Solidariedade é o vosso reino alguma coisa, sabe? A gente sempre pode ajudar alguém que está nos ajudando. O nome disso chama-se de gratidão. Sabe o que é gratidão, né? A pessoa que não ajuda o outro que está lhe ajudando é uma pessoa ingrata. Ingrata. E muitas vezes vive de vitimização em relação com os outros. Então, quando ele fala solidariedade e entendimento com todos os irmãos do caminho, ele pede primeiro que eu tenha calma. Calma, você sabe, é sinônimo de paciência. Paciência é você agir com calma. E para você ter calma, você tem que ser tolerante, você tem que ser resignado, você tem que ter perseverança. São as 3 coisas que nascem da paciência. Nasce da calma. Para ser tolerante, tanto consigo mesmo quanto com o próximo, resignado, sabendo que diante da dor e do sofrimento existe um motivo justo e um fim útil, e eu vou ser resignado, aceitando as circunstâncias da vida para educar meu espírito imortal, e eu vou ter perseverança, porque quem tem calma não desiste, continua, e para isso precisa de coragem para ir adiante. Então, que a gente tenha calma, mas que a gente, na nossa calma, não confunda isso com ociosidade. Ociosidade é você não fazer nada. Calma, você está fazendo alguma coisa. Você está sendo tolerante, resignado e está tendo perseverança. Ele pede para que a gente tenha diligência. Diligência é você ter cuidado e atenção com os outros. Mas que não tenha demasiada preocupação. Diligência é algo que vai te manter a atenção fixa naquilo que você quer resolver. A preocupação não. A preocupação você fica com a ideia antecipada da coisa, criando 1001 dificuldades que nunca vão acontecer. Então, seja diligente, mas não seja uma pessoa preocupada. É isso que ele está falando para a gente. Porque muitas vezes as pessoas... como eu escuto isso no consultório, né? É porque ele é preocupado demais, eu sou preocupado demais. Não, ninguém tem que ser preocupado demais. Tem que ser diligente, tem que ser cuidadoso e dar atenção para as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, para você saber se prevenir e fazer o melhor que está ao seu alcance, né? A bondade, mas que também não chegue a ter o exagero afetivo. Você sabe o que é exagero afetivo? É aquilo que as pessoas chegam falando para a gente. Eu não cuido de mim, mas eu cuido do outro. Dançou, negão. Ninguém está aqui para isso. Jesus falou para que eu amasse ao próximo, eu primeiro tinha que me amar. Como é que eu não vou me amar e vou estar dizendo que eu estou amando o próximo? Isso é mensagem do ego, querendo chamar a atenção. Puro pseudo-amor, fingimento e sentimentalismo. As pessoas não têm que fazer assim. A bondade
É você realmente fazer algo que é útil, que traz benefício para os outros. E para você também, porque você sabe o que é útil, o que traz benefício, por isso você está dando para o outro. Cada um só dá o que tem. Eu tenho que ter as sementes que eu estou trabalhando em mim, para que eu possa dar aos outros que eu quero ajudar. Por isso que ele pede, para que eu tenha bondade, mas que eu também não tenha exagero afetivo. E eu, por fim, ele pede para que eu tenha retidão, mas que não tenha aspereza contundente. Ter retidão é você fazer o que é certo, mostrar o que é certo, mas não querer exigir do outro aquilo que nem sempre o outro está querendo fazer. Seja reto, seja correto nas suas coisas e deixe o outro fazer o que ele quiser fazer. Mas que você leve para o outro a mensagem correta daquilo que você está fazendo. Porque no nosso relacionamento interpessoal, entre os iguais, no máximo que eu posso fazer para o outro é sugerir alguma coisa. Eu não devo nem orientar à força, nem querer dirigir a cabeça dos outros. Porque quem está querendo fazer orientação à força ou dirigir a cabeça dos outros, está querendo ser o obsessor dos outros. Está querendo subjugar os outros. E a gente sabe que a obsessão não só tem de desencarnado para encarnado. Tem de encarnado para encarnado também. E tem muito marido querendo subjugar a mulher. E tem muita mulher querendo também subjugar o marido. Hoje em dia eu não sei qual dos dois está querendo mais ser mais obsessor um do outro. Às vezes eu fico com grande dúvida sobre a respeito disso, sabe? Então, que a gente entenda, se você segue esses 6 princípios durante o dia, você vai ter uma noite maravilhosa, com toda a espiritualidade, benfazeja ao teu lado. Se você não fez isso durante o dia, vai ser complicado, porque a noite vai continuar aquilo que eu fiz durante o dia. Do mesmo jeito que a morte continua, o que na vida eu construí. Então, se a cada dia eu tenho um começo do ensaio do que é morrer, e você quer ir para o céu quando você morrer, então aqui está uma dica de você seguir esses 6 princípios, porque você vai ter uma morte maravilhosa, junto da espiritualidade boa e amiga, que vai vir te trazer e te recepcionar no mundo espiritual. Se você não faz isso durante o dia, e você tem uma noite que não é agradável, a coisa complica para o teu lado. Porque quando morrer vai acontecer a mesma coisa. Deu para entender? Então, ninguém precisa, na verdade, ter grande cabedal de cultura ou grande conhecimento da doutrina espírita para saber como deve viver bem durante o dia. Ninguém. A gente sabe muito bem ter discernimento diante das circunstâncias de vida para fazer nossas escolhas conscientes e realizar com responsabilidade aquilo que a vida está pedindo para cada um de nós. As pessoas não fazem porque não querem fazer. Elas fazem outras opções de suas vidas. E como a cada um vai ser dado segundo sua obra, paciência. A gente tem que saber respeitar a obra dos outros. Do mesmo modo que a gente quer que respeite a nossa obra. O que eu quero falar com isso para você é que você é construtor de você. Não vai ser a íngua do seu cônjuge que vai impedir você de fazer o que deve. É você mesmo que vai se impedir de fazer o que deve. Não tente arrumar desculpa e justificativa, porque não existe justificativa para algo que depende exclusivamente da sua volição, a sua capacidade de tomar decisão, de fazer planejamento e ter disciplina para colocar em prática. O outro é o problema do outro. Você é problema de você. Faça sua vida com as escolhas que você está tendo, porque o mérito vai ser seu. Se o outro não quiser seguir, mesmo convivendo com você sob o mesmo teto, paciência, respeite o direito dele. Do mesmo modo que você vai se fazer respeitado no seu direito e dizer, você não quer, problema seu, eu quero. Então eu faço.
Ah, mas eu te largo. Problema seu, pode largar. Porque não tem cabimento. Você querer ir para o inferno só porque o outro, que é capeta, está querendo te levar para lá. Não dá para entender um troço desse. Ninguém nasceu grudado com ninguém. Então, se o outro não quer ir, paciência, não vá. Mas você vá. Você não sabe o que é certo? Você não está tomando decisão? Então faça. E se o outro vier com chantagem, dizendo que vai te largar, tá bom, então largue. Eu quero ver se ele vai largar. Quero ver mesmo. Porque não larga. Quem é ruim é covarde. Aprende isso. Quem é ruim não tem brio, não tem palavra, não tem honestidade, não tem lealdade, não respeita teu direito. É ruim, tá entendendo que é ruim? Às vezes eu falo com meus pacientes no consultório. Eu não sei se o que tu tá tendo é ruindade ou é doença. Tem hora que não dá para você saber. Não dá. E eu tenho que ser sincero. Então, se for doença, por aqui vai dar certo. Se for ruindade, não dá. Não vai dar certo nem comigo, nem com ninguém. Entende? Então, a pessoa tem que ser honesta, sabe? Por quê? Porque senão depois ela te coloca na fogueira, sabe? Ela te coloca na fogueira. Então, faz a coisa com honestidade, faz a coisa com lealdade, faz a coisa com justiça. Isso é o que a gente chama de respeito no relacionamento interpessoal entre os iguais. Lealdade, honestidade e justiça. Temos que ser desse jeito. E temos que agir assim. Porque se você não fizer isso, entenda, você vai cair em obsessão. Por isso que ele termina dizendo, só assim estaremos fazendo profilaxia dos processos obsessivos. Então, se você não cumpre essas coisas que a gente viu aqui, a coisa vai ficar muito complicada para o teu lado. Porque você vai ficar sob má influência. Você vai ficar sendo uma pessoa obsidiada. E aí, meu filho, paciência, né? Você pode até estar gostando no começo. Porque é assim que acontece. No começo as pessoas gostam da coisa. Mas depois, quando a parte ruim chega, aí a coisa complica. Então, é muito fácil para você controlar um pouco sua irritabilidade, procurar compreender melhor o outro, praticar os deveres que a consciência te impõe, né? Saber escolher os bons pensamentos e dizer não para os maus pensamentos, respeitar o seu corpo, porque sem ele você não vive, e você morrendo antes do tempo, você perde a oportunidade de se aperfeiçoar mais no seu espírito, né? E ter solidariedade e entendimento com os outros, tendo calma, mas não sendo ocioso, sendo diligente, mas não sendo preocupado, né? Tendo bastante atenção com as coisas e tendo solidariedade com as pessoas. É assim que você vai fazer essa profilaxia e não vai entrar em obsessão. Mas se danou-se que a coisa não quer. Mas se, porém, se caso cairmos em tentações, quer dizer, entrarmos em processo obsessivo, que retornemos o mais rápido possível à vigilância e à oração, para retornarmos ao caminho do bem, para que o quadro obsessivo sutil não se aprofunde em situações mais graves. E aqui a gente tem que abrir um parênteses para ser bastante sincero. Em virtude da nossa inferioridade, e eu não digo isso por mim não, o Divaldo assumia isso publicamente. Não conhece nenhum adulto que não tenha passado por uma obsessão simples. Realmente, todo mundo passou e todo mundo passa, sim. A gente tem que ser muito vigilante. E a gente não adquiriu essa maturidade espiritual de vigilância. O problema é a gente reconhecer quando está no começo da coisa, para que a coisa não se aprofunde. E aqui eu vou fazer uma ressalva que é muito importante, e eu já trouxe para vocês as mensagens de Emmanuel, da Joana de Ângeles
Mensagem do Raul Teixeira, com o espírito protetor dele. Todos três, e mensagem do Chico, do Emmanuel, do Divaldo com a Joana de Anjos e do Raul Teixeira. Não esqueci o nome do protetor dele. Falando do que ele chama de obsessão mais ou menos. Que é o que a gente chama de obsessão sutil. Para você ter o exemplo prático disso, é um livro chamado Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda. No capítulo 6, ele fala sobre obsessão sutil. E ele faz uma dissertação, mostrando como a espiritualidade inferior hoje trabalha a obsessão no planeta. E eles nos alertam, dizendo que os casos de subjugação caem na raridade das coisas. E o que eles trabalham hoje em dia é você ter uma obsessão sutil que nem é muito influenciativa em você, nem deixa também de te influenciar. Ela vem com ideias que te perturbam, que te geram contrariedade, e quando você está se sentindo perturbado com aquilo, eles afrouxam, para que você não procure tratamento. E isso fazem desde o começo da vida, até chegar na fase adiantada da vida. Somente depois dos 65. E aí ele descreve que nessa fase da vida, normalmente, essa obsessão mais ou menos, ou obsessão sutil, que nem é nem deixa de ser, já cai direto em uma subjugação através das doenças neurodegenerativas. E ele dá 2 exemplos de doenças em relação com essa obsessão sutil, que é o parkinsonismo e os quadros de demência de Alzheimer. Pois é. Então eles te levam na manha. Vai dando ideia negativa, vai perturbando teus pensamentos, vai te incomodando, gerando conflito em casa, briga com a mulher briga com o marido, é filha aqui, coisa e tal. A coisa, quando vai procurar tratamento, eles se afastam. Deixa um pouco de harmonia. Porque elas continuando na harmonia, eles não vão procurar se corrigir. E não procurando se corrigir, continua nas mãos deles. E depois, numa fase adiantada da vida, quando o corpo já está bagunçado, quando já não tem mais energia nem potência, aí eles chegam de vez e te subjugam da seguinte maneira: você devia ter feito diferente na sua vida e você não fez. Você poderia ter sido melhor com o seu cônjuge e você não foi. Você fez coisa errada em relação a isso. Então eles vêm com pensamentos e vai te martirizando pelos erros que você praticou na obsessão sutil com os pensamentos negativos que te ofereceram. Para que numa fase adiantada, como você já não tem mais como reagir, você fique com remorso, te prendendo na culpa. Porque quando o remorso vem para você e te chama para a responsabilidade de se corrigir, você vai progredir. Mas quando ele vem de uma forma depreciativa, em que você já não tem condição de se corrigir, ele te prende na culpa. E você fica se condenando, se martirizando. Eu não devia ter feito, mas eu fiz, então eu mereço sofrer. E aí você se entrega para as doenças na fase adiantada da vida. Pois é. Então, se você percebe que está acontecendo alguma coisa, corre, vai lá, volta, vigia e ora, reage, para que não deixe para depois, porque depois você já não vai ter mais tanta energia, nem tanta condição de fazer diferente. Semana que vem a gente fala mais um pouco sobre isso. Muita paz a todos. Como eu falei muito do nosso irmão Cirinto, eu vou fazer a prece do Cirinto. Só vou realçar. 2 anos antes, ele era chefe da falange dos obsessores
e chegou lá na reunião com o Chico, sabe? Então, o nosso amigo Cerinto, ele diz o seguinte: Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao rebelde pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo teu amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto o teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem à tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Amém.